Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para gravar nossa primeira aula de explicação, certo? Com slides. Eu vou estar disponibilizando esse vídeo lá no Google Classroom, ok? Exatamente onde eu postei esse conteúdo, tá legal? E farei novos vídeos assim, porque eu acho que fica mais bacana, mais dinâmico, e também pensando naquele aluno que às vezes não consegue acompanhar as nossas aulas via videoconferência, certo? Acredito que fique melhor a explicação, ok? Então, eu vou estar disponibilizando aí o link desse vídeo lá no na nossa turma no Google Classroom, tá bom? Bom, então hoje o assunto é a Semana de Arte Moderna, é o assunto que nós estamos estudando essa semana, certo? E nós estamos utilizando o material aqui, Trilhando o Rumo ao Enem, certo? Excelente esse material, adorei a forma que ele traz o conteúdo. Já falei com vocês através do grupo do WhatsApp, né? Já dei uma prévia, uma explicação, mas aqui eu vou também novamente retomar o assunto, trazer novas informações, utilizando algumas imagens que eu acho que fica bem bacana desse jeito, tá bom? Então, deixa eu só apresentar aqui o slide para vocês. Um minutinho. Perfeito? Então, vocês já estão conseguindo visualizar aí. Nós temos a semana de 22, que é chamada, né, de 22, porque aconteceu em 1922, em fevereiro de 1922. Foram alguns dias, foi um evento que aconteceu para apresentar uma nova maneira de se produzir a arte no nosso país. Claro que através de influências aí das vanguardas artísticas europeias que nós estudamos no primeiro bimestre ainda com aulas presenciais, né? Que saudade das aulas presenciais, com certeza. Mas enfim, então a semana de 1922 ela ocorreu como uma forma de reafirmação desse novo estilo de arte, tá ok? Aqui a gente tem uma capa com imagens de alguns artistas importantíssimos para a Semana de Arte Moderna, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta, enfim, vários artistas que compuseram aí esse poderoso evento que na época não foi tão bem reconhecido, tá legal? Falaremos disso há pouco. E temos também alguns trechos, alguns pedaços aí de obras muito relevantes, tá? Para a Semana de Arte Moderna, né? Obras de artistas relevantes, né? Ali a gente tem um pedacinho da revista Claxon, a gente tem também um pedaço da tela da Tarsila do Amaral, né? Telas de outros pintores também, como o de Cavalcante, imagens, fotografias, o cartaz da Semana de Arte Moderna está presente ali, tá legal? São alguns recortes, né, para representar aí esse grande evento, tá? É importante eu ressaltar aqui para vocês que a Semana de Arte Moderna, ela iniciou-se por conta de uma fofoca no mundo da arte, no mundo da literatura. Tudo começou quando Anita Malfatti, ela faz uma exposição das suas telas, tá? Totalmente influenciadas pelo cubismo, pelo surrealismo, desculpem, ou seja, por algumas vanguardas artísticas europeias. E claro que sua arte, né, as suas telas, elas chocam o público presente, porque as pessoas não estavam ali acostumados com aquelas novas vertentes, aquelas novas tendências, né? Inclusive tendências expressionistas e tudo mais. Então, o que acontece? O Monteiro Lobato, que é um dos escritores do pré-modernismo, tá?
Ele compõe ali o que a gente chama da velha guarda da literatura naquela época, porque naquela época a literatura estava dividida em dois grupos. A velha guarda, que são os escritores e outros artistas mais clássicos, mais conservadores, e a jovem guarda, que eram os escritores mais modernos, que queriam levar a arte para outros caminhos, né? Revolucionar o mundo da arte. E hoje nós sabemos que a jovem guarda conseguiu, certo? E foi muito importante, por isso que a Semana de Arte Moderna é o grande divisor de águas para a arte genuinamente brasileira. Tá legal? E nós vamos entendendo o porquê disso com o tempo, né? Estudando detalhes dessa semana. Então, veja bem, o Monteiro Lobato, ele ficou indignado com aquela exposição e ele resolveu, como ele escrevia para jornais, ele escreveu uma crítica para o jornal Estado de São Paulo, né? Inclusive, essa crítica tem no material que nós estamos estudando, Trilhando Rumo ao Enem, tá? É uma crítica que ele faz de forma ferrenha em relação à exposição de Anita Malfatti, dizendo que aquilo não é arte, tudo aquilo que está ali é de péssimo gosto e etc e tal, mas claro que de uma maneira muito culta, como qualquer escritor, principalmente aí do século XX, do início do século XX, faria, com muita classe e etc e tal. Porém, ele não deixa de detonar, né, de trollar a arte aí da Anita Malfatti, e os outros colegas, amigos, ficaram chateados com isso, ficaram sentidos, né, doídos com essa situação. Então aí surge a ideia da criação de um evento para mostrar para o público, que era na época a elite, né, a alta classe paulistana, enfim, carioca, que a arte estava tomando novos rumos. Então eles convocaram ali vários artistas que simpatizavam com essas novas tendências e criaram então a Semana de Arte Moderna, ok? Então vamos lá, continuando. Aqui vocês conseguem visualizar alguns artistas modernos. Brecheret, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, e temos também ali o músico, certo? Villa-Lobos, tá? O Brecheret, ele era escultor. O Di Cavalcanti e a Anita e a Tarsila, pintores, tá legal? Todos dessa época e todos que fizeram parte aí da primeira geração de modernistas no Brasil, certo? E fizeram também parte na Semana de Arte Moderna. Ali você tem uma escultura do Brecheret e também tem uma tela do Di Cavalcanti, que chama-se Samba, né? Retratando aí uma das maravilhas, uma das culturas do nosso país, de tantas culturas impressionantes, importantes do nosso país, a tela do Di Cavalcanti sobre samba. E a escultura do Brecheret, Monumento das Bandeiras, tá? Ali a gente tem algumas obras da Tarsila do Amaral, no canto superior à direita, a fotografia dela, e ali você tem o Abapuru, que é uma das obras mais importantes brasileiras. Atualmente essa obra está no museu na Argentina, tá? Eu até tive a oportunidade de visitar essa obra lá. A tela não é muito grande, ela é pequena, bem significativa. Nós vamos estudar ela com mais calma posteriormente. Temos também a obra Operários, que é muito legal, que mostra sobre o processo de industrialização, né, que o Brasil estava passando aí no início do século XX, né, o aumento dessas indústrias, dessas montadoras, muitas pessoas vindo de outros lugares para trabalhar nessas grandes empresas, tá? Temos abaixo ali um retrato do Oswald, né? Oswald, Olhos sobre Tela. Para quem não sabe, a Tarsila foi casada com Oswald de Andrade, tá? Eles tiveram um romance, teve a história é bem interessante entre os dois, tá? Depois eles acabam se separando. Enfim, o Oswald fica com
aluna de Tarsila, tá? Que ela também era professora universitária, e eles decidem, então, seguir cada um a sua vida. Essa aluna, por sua vez, também era uma artista, uma pessoa revolucionária para o seu tempo, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. E ali a gente tem a Gari e a tela segunda classe, né? Como vocês podem observar, as telas da Tarsila, elas focam muito as cores da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, tá? Sempre vai ter essa característica. E eles também procuravam retratar muito o povo brasileiro, né? Por isso eles queriam construir uma arte genuinamente brasileira. Eles queriam, nós falaremos com mais propriedade sobre isso posteriormente, eles queriam acabar, deglutir toda a cultura europeia e criar uma arte, né, originalmente brasileira, certo? Ali, algumas telas da Anita Malfatti, né, a grande causadora aí, né, da Semana de Arte Moderna, foi por ela que a semana foi feita, né. Então, nós temos a estudante russa, a Boba, o Farol e Mário de Andrade. Como vocês podem observar, as telas, elas são muito opostas a tudo que as pessoas estavam acostumadas, né? Por exemplo, a estudante russa e a Boba, elas são imagens que são distorcidas, mas que não perdem o seu valor pela expressão, né? A gente consegue perceber uma expressão de tristeza, então tem todo um contexto aí, certo? Mas que na época o Monteiro Lobato não gostou, achou que era de péssimo gosto e resolveu fazer essa crítica, que culminou aí na Semana de Arte Moderna, ok? Temos aqui representantes da escrita, né, da literatura. Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Alcântara Machado. Todos muito importantes e os verdadeiros criadores, idealizadores da Semana de Arte Moderna, ok? Também temos Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitta, Ronald de Carvalho, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida, Raul Bopp. Todos eles contribuíram significativamente para essa primeira fase do modernismo no Brasil, tá? Aqui nós temos uma poesia do Manuel Bandeira, que é interessante a gente falar que ele era um artista modernista, da primeira geração modernista, tá? E os modernistas, eles queriam impactar, eles queriam realmente chamar a atenção do público, né? E aqui a gente tem o poema Os Sapos, mas é interessante observar que o Manuel Bandeira, ele não participou da Semana de Arte Moderna, tá? Ele simplesmente fez esse poema e enviou esse poema para ser recitado na noite de abertura. E esse poema foi muito vaiado, e as pessoas vaiavam e jogavam tomates nos apresentadores da Semana de Arte Moderna, porque ela foi muito mal interpretada, certo? Primeiro que já tinha uma crítica muito construtiva em relação aí nos jornais, rolando nas revistas de literatura, em relação aí a essas novas tendências, né? E segundo, porque o modernismo, ele tinha alguns objetivos que fugiam um pouco da regra da literatura. Primeiro que criticavam os burgueses, e os burgueses eram o público, geralmente, dos espetáculos, certo? Então, as apresentações, elas tinham essa questão da crítica à plateia. Isso não agradou, ok? Também uma valorização do povo brasileiro, das coisas mais simples, principalmente em relação à linguagem, certo? Então, quando a gente sai aí de uma corrente da literatura, que é o parnasianismo, que é o simbolismo, que eram poesias muito bem construídas, com palavras, né, muito cultas, e cai aí, de repente, numa poesia falando de coisas interessantíssimas, de críticas e tal, porém com uma linguagem muito simples, as pessoas demoram um tempo para se acostumar,
né, os amantes aí do mundo da arte, da literatura. Então foi o que aconteceu. Por isso que a Semana de Arte Moderna teve uma péssima repercussão naquele momento. Porém, hoje nós sabemos, tá, que ela foi extremamente relevante e o verdadeiro divisor de águas para que a arte tornasse para a arte tornar-se mais simples, mais brasileira, mais acessível ao povo brasileiro. Era esse o objetivo e eles conseguiram, tá? Hoje em dia, qualquer pessoa pode ser um artista, né? Na época, aqui no início do século XX, você teria que ter uma certa faculdade, um certo renome, certo? Você teria que estudar, o que a gente chama de academicismo, né? Cumprir regras. Hoje não. Esses caras aqui abriram esse caminho para nós. Então, existe possibilidade de você ser um artista hoje simplesmente pela sua intuição, certo? Seguir o seu caminho, tá legal? Eu vou ler aqui só um trecho do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, tá? Enfunando os papos saem de penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiana aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vende como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. Só a primeira parte para vocês saberem que porque as pessoas vaiaram essa poesia, né? Você pode achar que essa poesia ela diz coisa com coisa, tá falando de um sapo, né? Tá falando de, na verdade, vai falar sobre vários tipos biológicos aí de sapos, tá? Do início ao fim da poesia. Porém, o objetivo aqui era fazer uma crítica direta aos parnasianos, tá? Quando você tem lá aquela parte, o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. O que ele está querendo dizer com isso? Os parnasianos, tá? Eram escritores aí, eram poetas aí da escola literária anterior ao modernismo. Eles defendiam que o legal na poesia era a linguagem, eram as palavras encaixadas perfeitamente, eram as regras, era o academicismo, e não o que essa poesia, a mensagem que essa poesia pretendia passar. Então a crítica é exatamente essa, não adianta você colocar palavras bonitas se você não tiver uma mensagem bacana, uma crítica. Então eles eram muito críticos, eles queriam desconstruir a arte para criar essa visão, né, mais acentuada das coisas, tá? Nós veremos posteriormente aqui, por exemplo, o Oswald de Andrade fazia poesias, muitas poesias muito pequenininhas, muito rápidas, nem se você visse em outro contexto, talvez você nem consideraria como uma poesia. Mas a crítica que existe por trás daquele pequeno texto é bastante significativa, principalmente em relação à história do nosso país, que é sempre contada do ponto de vista do português, nunca do indígena, nunca do negro. Então eles repensavam tudo isso, o que é bastante interessante para a literatura, para a sociologia e para vários campos aí, ok? Então, só para finalizar, aqui a gente tem a Semana de Arte Moderna atingiu seu objetivo, divulgar que existia uma nova geração de artistas, escritores e intelectuais lutando pela renovação da arte brasileira e pela atualização da nossa cultura, certo? Ou seja, eles não queriam mais ficar tão dependentes das influências europeias. O Brasil já podia caminhar sozinho no mundo da arte, né? E como já foi dito, isso foi muito bacana, porque abriu aí precedentes para vários tipos de artes que não eram consideradas. Como, por exemplo, vou citar o exemplo aqui do grafite, né? O grafite, além de não ser considerado arte, ele é considerado um crime. Hoje, nós temos grafiteiros, né, que trabalham aí no mundo inteiro, grafiteiros brasileiros, né, que fazem trabalhos super bacanas, certo?
Não estou falando de pichação, gente, estou falando de grafite, tá bom? Então, é só um exemplo aqui dessas portas que foram abertas aí com a Semana de Arte Moderna que aconteceu lá atrás, em 1922, e que impacta diretamente até hoje a nossa arte, a nossa literatura, tá legal? Ok, então, pessoal, é isso, tá? Hoje nós vamos encerrar por aqui. Nas próximas aulas falaremos sobre detalhes dos artistas modernistas da primeira geração, certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, compreendido o conteúdo e qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, né, eu estarei à disposição, certo, para poder ajudá-los, ok? Me procurem lá no nosso grupo do WhatsApp ou se quiserem deixar uma mensagem para mim na turma do Classroom, eu estarei à disposição, tá bom? Muito obrigada e bons estudos para vocês.